Muitas mulheres que chegam para mim, para a mentoria Reencontro, chegam com a seguinte questão. Eu já consegui conquistar muita coisa na minha vida, já consigo identificar as minhas emoções, saber o que fazer na maioria das vezes, mas ainda assim me parece que eu sinto um vazio. Eu não sei que caminho seguir. E aí eu sempre pergunto, mas você está conseguindo escutar a vida conversando com você? Você consegue escutar a vida te mostrando o caminho? Para saber qual caminho seguir, a gente precisa desenvolver essa habilidade de escutar e de dialogar com a vida. Isso é o que eu chamo de inteligência espiritual. E eu tô aqui hoje para te explicar um pouquinho melhor o que é essa inteligência espiritual, onde vive, o que come, do que se alimenta, né? E como que você pode fazer na tua vida para desenvolver, para trabalhar esse desenvolvimento em você. Porque é através dela que você começa a encontrar as respostas que você precisa para a tua jornada. Sou Ana Marques, mentora de mulheres, astróloga, coach junguiana. Estou aqui hoje para contar para você um pouquinho o que é essa inteligência espiritual e como você pode desenvolver isso ao longo da tua jornada, da tua biografia, com pequenos passos, porque as coisas mais simples na vida nos ajudam a chegar no mais importante. Se você ainda não está inscrita no canal, aproveita, se inscreve, porque tem vídeo novo para você aqui toda quinta-feira. Então, vamos lá. O que, afinal, é essa inteligência espiritual? Gente, é um movimento que está acontecendo no mundo da gente começar a prestar atenção na vida e no que a vida nos conta. Da gente começar a sair dessa caixinha de achar que só existe aquilo que eu enxergo, que só existe aquilo que é comprovado cientificamente. Já pararam para pensar que a ciência só consegue comprovar o que ela consegue mensurar, acompanhar, medir? E que existe uma série de coisas na nossa vida que, apesar de a gente saber que ela existe, a gente não consegue ainda desenvolver, não conseguiu desenvolver a tecnologia para medir? Falar de inteligência espiritual é falar sobre a nossa capacidade de escutar a vida, de entender, de perceber as coisas ao nosso redor que não necessariamente podem ser medidas, estudadas, comprovadas, mas que estão aí porque a gente percebe elas, a gente sente elas. Elas têm um efeito na nossa vida, mesmo que você não consiga nomear exatamente o que é. E na minha mentoria de reencontro, eu ajudo as mulheres a desenvolverem a inteligência espiritual como sendo essa capacidade de entender, escutar o que a vida está te dizendo e dialogar com ela. É um passo que eu entendo para além da inteligência emocional. Trabalhamos também no reencontro o desenvolvimento da tua inteligência emocional no sentido de você começar a entender, nomear, identificar certas dinâmicas emocionais. Mas vamos para além disso. Através da inteligência espiritual, você começa a identificar o que a vida está te trazendo. Vou te dar exemplos claros, tá? De mentoradas que vêm e me falam: Ana, eu tô tão feliz que eu tô começando a entender a vida, tô começando a escutar o que a vida me traz. Grandes movimentos que a vida faz para nos ajudar. Existem essas ferramentas, né? Vamos chamar de ferramentas. Os nossos sonhos, as sincronicidades. Sincronicidade é o que a gente chama, entre aspas, de coincidência. É algo, uma coisa não causa a outra, mas elas acontecem ao mesmo tempo e elas te trazem uma mensagem. Então, por exemplo, nossa, eu tava pensando na minha amiga fulana e apareceu um gatinho na minha frente igualzinho o gatinho que ela tem. É uma sincronicidade. O que isso te diz? Depende. E é aí que a gente começa a trabalhar a tua inteligência espiritual e não a minha. E não a da vizinha. A gente precisa entender que a inteligência espiritual, ela deve ser desenvolvida por cada uma de nós. Dentro do que eu acredito, por exemplo, não adianta você ficar seguindo o ritual que a fulaninha falou para seguir. Ah, primeiro tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, aí acende a vela, aí fala essas palavras. Aí não sei... Isso não é desenvolver a inteligência espiritual. Isso é você seguir os passos de outra pessoa para fazer um ritual. Ajuda? Pode ajudar, porque qualquer ritual, ele nos ajuda a materializar intenções, sentimentos, decisões. Sim, né? Quando a gente tem 3 coisas, tá? Pro ritual.
estado de consciência, um movimento alinhado com o teu estado de consciência e com o teu desejo e uma intenção. Tendo essas 3 coisas, muita coisa na tua vida pode ser um ritual. A tua vida pode passar a ser uma grande ritualização dos teus desejos, das tuas intenções, materializando as tuas decisões. A inteligência espiritual não está em seguir o que a fulaninha falou. A inteligência espiritual está em você começar a entender, começar a ter maturidade, soberania, para entender o que você precisa, o que é importante para você. E a partir daí você começa a agir. A partir do que a vida te traz, você começa a responder. Você começa a escolher de forma consciente e soberana. Então, quando a gente fala de desenvolver a inteligência espiritual, não é nada lá longe. É aqui, é no dia a dia, é na tua conversa com você mesma, no teu banho. O teu banho pode ser um grande ritual todos os dias. Todos os dias eu acordo, antes de começar a trabalhar, eu faço um ritual que eu desenvolvi para mim, pro que eu preciso, pro que é importante para mim, para as minhas intenções e pro que eu quero conquistar e materializar. Entende como é muito mais potente isso do que você seguir o que o outro falou, que tem a ver com a essência dele, dela, não é tua. Quanto mais a gente desenvolve a nossa inteligência espiritual, mais você começa a acessar aquilo que é verdadeiro em você, a tua essência. Mais você começa a escutar o que o teu eu está te soprando. Mais você começa a acessar a tua autenticidade. E através disso, a tua vida começa a ficar mais leve. Não porque você tem menos coisa para fazer, mas porque você está vivendo a vida de forma verdadeira. Porque as máscaras, os tem quês, eles todos começam a cair, você começa a fazer aquilo que é importante para você. Ai, Ana, mas tem coisas que eu tenho que fazer? Claro, somos adultas. Tem muita coisa que a gente tem que fazer que não necessariamente a gente quer fazer. Mas a gente faz, porque a gente sabe que é preciso e porque você entende como que isso junta na tua roda da vida, como que isso junta e contribui para o desenvolvimento daquilo que você quer alcançar. A inteligência espiritual já está sendo, inclusive, estudada, gente, ó, o nível que está chegando. A gente está, como diz, estamos nesse movimento grande do universo, do mundo, da gente começar a trabalhar isso. Aquela consultoria super famosa chamada McKinsey, consultoria de business, começou a mapear a importância da inteligência espiritual para os negócios. E a questão é isso. Não adianta você ter só a inteligência emocional organizada, que já é um bom trabalho, né, pessoal? Vamos combinar. Já é um super trabalho ter a nossa inteligência emocional bem estruturadinha, assim, né? A gente precisa ter algo para além disso. E a inteligência espiritual aqui, ela é como se fosse essa luz, essa estrela, esse farol que ilumina o nosso caminho. Nas dificuldades, nas alegrias, nos desafios e para que a gente alcance os nossos sonhos. Não quero deixar esse vídeo longo demais, mas queria trazer, além desse exemplo de que eu escuto muito das mentoradas, estou começando a escutar a vida, porque eu tive esse sonho, porque logo depois alguém falou isso para mim, eu entendi então que o caminho é esse, a decisão que eu tenho que seguir é essa clareza que as mentoradas começam a ganhar quando começam a exercitar esse dialogar com a vida e a entender e exercitar o decifrar desses códigos. E eu gosto de falar exercitar, gente, porque nesse processo de desenvolvimento, não vai chegar no lugar que você está pronta. A gente sempre tem algo para aprender, a gente sempre tem algo para desenvolver. Mas tem um caso bem bonito de uma mentorada que, dentro do processo do reencontro, ela identificou que o caminho dela é pegar tudo que ela aprendeu e transformar isso num livro. E ela me falava, Ana, cada vez que eu sento para escrever é muito difícil. Tá muito difícil sentar e escrever. Eu começo a procrastinar. Quando eu sento, me dá branco. Eu não consigo pensar no que escrever. Quando eu tô em outros lugares, toda hora me vem ideias. Quando eu sento para escrever de fato, me bloqueia. O que é isso, gente? Isso é uma força que se chama resistência.
ela é uma força que vem contrária à nossa evolução. Então, imagina, você está acostumado a viver de um jeito, a fazer as coisas de um jeito. E aí vem essa força de evolução que te diz, vamos mudar, vamos evoluir, vamos crescer, vamos começar a aprender coisas novas. E a resistência vai, não. Aqui já tá tudo organizado, já tá tudo bonitinho, não quero que não mexam no meu queijo. E ela vem contra, e ela se apresenta na nossa vida muitas vezes em forma de procrastinação, isso não é pra mim, não é por aí. Problemas externos que acontecem. Então, na minha vida, por exemplo, é muito filho doente. Por quê? O que me para hoje? Criança doente. Me para. Então, a resistência muitas vezes se apresenta aí. Precisa identificar na tua vida como ela se apresenta, tá? De novo, inteligência espiritual nos ajuda a sair do todo mundo e a entender o que a tua individualidade está te mostrando, o que a tua vida está te mostrando. Enfim, então ela entendeu que cada vez que ela sentava, o que estava acontecendo? Ela ficava branco, né? Blank. Não tinha uma ideia do que escrever. E a gente conversou um pouco sobre isso, do quanto que isso é uma resistência. Bem a hora que você senta, não vem nada, é uma resistência. Como é que a gente contorna a resistência? Primeiro, a perseverança, que é a nossa força de vontade exercida no tempo. A perseverança, você não vai lá brigar direto, bater de frente. Não. É a tua força de vontade, você mostrar pro teu cérebro, pra tua vida, pro teu espírito, né? Que a decisão que você tomou está sendo implementada. Isso tem força, tem muita força, pra ir quebrando essa parede que a resistência coloca. Isso, inclusive, eu tô aqui falando dentro desse contexto de inteligência espiritual, mas isso é estudado pela neurociência, aquela coisa de mudança de hábito, né? Então, o nosso cérebro está acostumado. Tem vias neurais que tem um caminho já muito bem estabelecido dentro de nós. Toda vez que a gente vai mudar um hábito, existe essa resistência. O cérebro quer economizar energia. É muito mais fácil ele ir por um caminho que já está bem estabelecido, os neurônios. Muito mais fácil, mais rápido, gasta menos energia, do que construir novas redes internas, né? Então, essa é uma resistência que a gente tem contra uma mudança de hábito, contra construir um novo hábito. Mas à medida que a gente exercita esse novo hábito, ou seja, olha o que acontece por detrás disso. Existe uma decisão que eu tomo. E tenho uma ação que reforça a decisão que eu tomei. Isso para o cérebro é ouro. Quando a gente tem uma decisão e a gente tem um movimento de materialização, uma ação, que reforça a decisão que eu tomei, o cérebro entende. Ela realmente está querendo fazer esse novo caminho aqui, então vamos ajudar ela a fazer esse caminho aqui. E aí começa a trabalhar em direção a criar um caminho novo, neural. É uma das coisas que a gente entende também quando a gente está estudando no reencontro essa inteligência espiritual. E é uma das coisas que mais nos ajuda. Microações que sustentam a tua decisão interna. Então, no caso dessa minha mentorada, qual foi a minha sugestão para ela? E é sempre sugestão, tá, gente? Nada do que eu falo tem que fazer. Cada um em liberdade escolhe seguir ou não seguir, ou mudar, alterar. Às vezes não é bem aquilo, eu quero fazer de um outro jeito. Essa é a soberania também da gente desenvolver a nossa inteligência espiritual. Então, eu falei, olha, cara de resistência esse branco aí, né? Cara de resistência. Como é que a gente vence a resistência? Mostrando pro teu cérebro que essa é uma decisão tomada e com microações você vai se colocando em direção a esse objetivo. A reafirmar, a realmente construir um novo caminho em direção a esse novo rumo que você quer dar para tua vida. O que ajuda aqui? Um ritual. Um ritual ajuda muito, porque o ritual é intenção, estado de consciência, ou seja, uma decisão e um estado de consciência propícios para um aprendizado, e ação. O ritual é uma ação, ele é uma ação concreta. Ele alinha intenção, sentimento e ação. É muito potente por causa disso, gente. É por isso que os rituais funcionam. E quanto mais você aprender a desenhar os seus próprios rituais, mais eles vão funcionar, porque eles vão estar totalmente linkados com o que você quer. Então, a minha sugestão, e o que de fato ela implementou foi, antes de você sentar para escrever, não entra... E aí tem todo um estudo de neurociência, de modos, né? Então, modo sobrevivência, modo crescimento, enfim, uma série de coisas que a gente vê no reencontro, mas que aqui a gente pode ativar de forma inteligente. Então,
Ativa o modo crescimento. Como que a gente faz isso? A gente entra num outro estado mental. Não é o estado mental do, ai meu Deus, tenho que sentar pra escrever, ai meu Deus, não tá me vindo nada, ai bem agora, mas eu só tenho 1 hora, ai, ai, ai. Não. Acende uma vela, respira, ativa o teu sistema de aprendizagem interno. Acende essa vela pensando na intenção que você tem, do porquê, para que você está sentando para escrever esse livro. Para quê? E a partir daí, você se abre para o que vier. Essa foi a orientação. E ela ajustou o ritual do jeito que ficava bom para ela. E depois ela me contou: Ana, você não sabe a diferença que tá fazendo para mim fazer esse pequeno ritual antes de começar a escrever. Faz diferença, gente. Porque é um alinhamento do pensar, do sentir e do agir, te colocando num modo elevado de consciência e no modo de aprendizagem e crescimento do teu cérebro. Isso é inteligência espiritual aplicada. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir, se inscrever no canal, enviar para uma amiga, se você acha que vai ter alguma que vai gostar de conversar com você, de desenvolver esse tema. E se tiver no seu momento de começar de verdade, de maneira soberana, autêntica, profunda e madura, desenvolver a sua inteligência espiritual, entre em contato comigo, que eu tô te esperando para fazer o seu reencontro.